Bom dia, bom dia, bom dia, paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje, segunda-feira, dia 10 de janeiro de 2022, iniciando a semana, iniciando o nosso programa Bom Dia com Maria. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, começando esse programa. Uma alegria maior ainda estar partilhando do lado a minha amiga Márcia, minha irmã de comunidade. Bom dia, Márcia, tudo bem? Bom dia, Marlon, tudo bem? Bom dia para você que está aí já com seu coração aberto para essa palavra, para partilhar dessa palavra, que alegria, né? Que nós possamos estar mesmo abertos para que essa palavra possa entrar e produzir frutos. Glória, isso mesmo. Então fique agora com o nosso programa Bom Dia com Maria. O Evangelho se encontra em São Marcos, do 14 ao 20. Proclamação do Evangelho segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João foi preso, Jesus dirigiu-se para a Galiléia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Passando ao longo do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles, no mesmo instante, deixaram as redes e seguiram-no. Uns poucos passos mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca consertando as redes, e chamou-os logo. Eles deixaram na barca seu pai Zebedeu com os empregados e os seguiram. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então esse evangelho, né, Jesus começa dizendo, né, que se completou o tempo, né? Logo após João ser preso, Jesus começa a sua pregação e Jesus já começa dizendo, né, fazendo um chamado para nós: fazei penitência e crede no Evangelho, que também foi tudo que João pregou, né, Marcos? João pregou sobre a conversão, sobre fazer penitência, sobre acreditar em Jesus que viria. Mas a gente quer ficar preso, né, à vocação dos primeiros apóstolos, né, a esse chamado que Jesus fez, né? Que lindo, né? O Senhor passou, chamou, né, Simão Pedro e o seu irmão André, que estavam lá pescando, eram simples pescadores. Daí a gente vê a grandeza de Deus, né? Que Ele não procura pessoas grandes, mas Ele procura os simples, eram pescadores. E aí fez o convite e disse: vem, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles, a palavra fala que imediatamente seguiram Jesus. Isso que é lindo, né? E nós, quando nós somos chamados, será que a gente deixa imediatamente aquilo que nós estamos fazendo e vamos seguir Jesus? Porque mais à frente ele fala, né, que ele fez o mesmo chamado para Tiago, filho de Zebedeu, e João. E eles estavam trabalhando, estavam consertando as redes. Largaram as redes e seguiram Jesus. Não pensou duas vezes. Largaram as redes e o pai, né? Deixou o pai sozinho. E deixou o pai. O pai e os empregados. E seguiu Jesus. E nós? Eu vou mais longe um pouquinho. Nós já somos chamados, já estamos trabalhando para o reino. Mas e quando vem um chamado de alguém que está passando mal, que nós precisamos servir Jesus? Será que nós largamos o que nós estamos fazendo para ir lá servir o outro, que é o Cristo vivo? E assim, né, Márcia? Esse evangelho realmente é o início, onde Jesus ele começa a formar a sua equipe, né, de apóstolos. Sim. Onde Jesus começa a formar. E aí a palavra vai dizer que ele vai passando, vai chamando, e as pessoas automaticamente já vão respondendo, né? Aí nós possamos trazer para os nossos dias de hoje, falar: mas eu preciso largar o meu serviço,
eu tenho que largar o meu pai, como aqui os dois irmãos largam até o pai na barca. Não é isso que Jesus quer da nossa vida. Nós temos que entender o seguinte: existe chamado, meu irmão, existe chamado que ele é para uma vida consagrada totalmente a Deus. Sim. Como nesse caso aqui, certo? Eles foram chamados para viver uma vida 100%, vamos dizer assim, para Deus. Mas existem chamados também na nossa vida que nós possamos viver também 50% da nossa vida. Só que o mais importante de tudo que Jesus ele quer que nós entendemos é que nós temos que colocá-lo ele sempre em primeiro plano, sempre em primeiro lugar. É isso que eu ia falar para você. Então, o chamado maior na nossa vida é esse que Jesus quer para a nossa vida, que nós colocamos ele em primeiro lugar, né? Aqui Jesus chama, eles respondem, automaticamente largam tudo, largam o trabalho. Ah, mas então eu tenho que largar minha família, eu tenho que largar meu trabalho. Não é isso. Até porque o seu trabalho, a sua família também é um chamado de Deus na sua vida. Sim. É um chamado de Deus na minha vida. Se Deus me deu uma família hoje, se Deus me deu um trabalho hoje, isso é um chamado também para a minha vida. Um chamado de pai, um chamado de família. Então, nós temos que zelar também pela nossa família. Só que esse chamado, meu irmão, é para nós largar as coisas do mundo, largar a vontade da carne, que muitas vezes ela prevalece na nossa vida, né, Márcia? Sim. Ela prevalece sempre em primeiro lugar, é as vontades da carne, é as vontades das festas, da família, isso, e aí nós vamos deixando Jesus sempre em segundo plano. Então, nessa manhã é isso que Jesus quer. Você tocou num ponto que eu já estava pensando, né? Quando Jesus... aqui é um ensinamento, né? Quando os apóstolos, né, os discípulos deixam tudo, os apóstolos deixam, é como se Jesus já estivesse ensinando para nós que ele precisa ser o primeiro. Não é que nós vamos largar a casa, largar tudo para... Existe sim, como disse o Marlon, né? Padres que têm que largar seus pais, suas mães, irmãs consagradas que deixam tudo. Existem irmãs de clausura que deixam tudo só para servir Jesus. Mas nós somos chamados primeiro a nossa família. Mas Jesus aqui, ele quer ensinar que ele precisa ser o centro, né, Marcos? Ser o centro. Ser o primeiro. E essas pessoas que são chamadas para essa vida, como a Márcia acabou de falar, sacerdotes, né? Que Deus abençoe e que continue abençoando mais ainda essas pessoas que têm esse chamado, né? Que cada dia que passa na nossa comunidade aqui mesmo, que Deus possa levantar, né, um sacerdote dentro da nossa comunidade, sim, dentro da nossa cidade, e como nós precisamos, né? Hoje a igreja precisa hoje que seja levantado mais sacerdotes no nosso meio. Não que é um chamado, é que cada um vai responder o chamado da forma que a gente entender. Hoje o nosso chamado aqui na comunidade é viver 50% de vida na comunidade, 50% de vida na nossa casa, na nossa família, né? E então assim nós vamos respondendo, mas pode ser que amanhã ou depois passa a viver 100% dentro da comunidade, ou seja, 100% se dedicando às coisas, às obras que Deus quer para nós e para nossa comunidade. Então fica aí esse alerta, nós não devemos ter medo convite, de quando, né, fica o convite, que às vezes nós ouvimos um evangelho assim, a gente fica até assustado, receioso, fica receioso, mas aí eu vou ter que largar tudo. Não é largar tudo, meu irmão, é colocar Deus em primeiro plano na sua vida, Deus em primeiro lugar. E eu queria encerrar dizendo para você, não tenha medo do chamado de Deus, não tenha medo quando Deus te chama, e você é chamado, como eu, o Marlon. Todos nós temos um propósito aqui, meu irmão. Todos nós somos chamados. E você precisa mostrar Deus no seu chamado, naquilo que Deus te chama a fazer. Eu, naquilo que Deus me chama, o Mar, naquilo que Deus nos chama. Mas todos nós somos chamados. Não tenhamos medo de largar nossas redes, nossos barcos, porque Jesus quer fazer de nós pescadores de homens, de almas. Com certeza. De almas. Com certeza. É isso aí, meu irmão. Então que essa palavra de hoje ela possa adentrar seu coração, sua casa, e que você possa ter atitude de cristão, que você possa deixar de ter esse medo de responder o seu chamado, porque você tem. Como a Márcia falou, eu e você, nós temos um chamado, mas cabe a mim, cabe a você respondê-lo, esse chamado. Amém? Amém, irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
cantar.